Meus irmãos e irmãs, hoje celebramos o sexto domingo do tempo comum, esse domingo que precede o tempo da quaresma. A liturgia da palavra nos traz mais uma cura. No entanto, essa cura, ela é muito simbólica. Simbólica não significa irreal, significa que se comunica mais do que simplesmente a cura de alguém leproso. É bastante curioso porque no Evangelho de Marcos nós temos ouvido sequencialmente muitas curas. Jesus que passa em Cafarnaum, hoje não está definido aonde o lugar. O texto é bastante curioso porque nos outros evangelhos dos outros domingos nós temos ouvido como Jesus estava em Cafarnaum, que é a cidade de Pedro, e aonde ele era rodeado de pessoas, onde não podia estar, mas hoje o Evangelho de São Marcos conta essa cura bem no seu início, mas não há multidão, não há aonde aconteceu, por isso ela é um fato, mas certamente ela quer comunicar mais do que só a cura de um doente. Na verdade, todas as curas de Jesus não são benefícios pessoais somente, como eu recebo um benefício de Deus e o outro não, mas é de fato uma comunicação, é um sinal de que o reino de Deus está próximo. Aquilo que Jesus começou a pregar se realiza e começa a arrastar os corações das pessoas exatamente pelos fatos miraculosos. O milagre não é somente um benefício. Inclusive muitos de nós às vezes pensamos que receber um milagre, uma cura, é um benefício que Deus nos concede pessoalmente. Isso é verdade, mas a finalidade do milagre é para que haja fé, e a fé conduz à salvação. Isso é muito claro no Evangelho, é muito claro o que acontece, o milagre. É interessante, não sei se vocês prestaram atenção, não no Evangelho de hoje, mas de semana passada, como sutilmente São Marcos escreve que em Cafarnaum Jesus curou a muitos. Todas as vezes que eu escuto isso, eu penso, por que não curou a todos? Talvez você também tenha pensado nisso. Por que não curou a todos? Porque para nós é resolver problema, não é isso? Vamos zerar a fila do SUS, né? Ou seja, cura todo mundo, resolveu o problema em muitos casos. No entanto, o milagre não é isso. O milagre não é uma resolução de problemas, não é concedido de forma meritória. Meritocracia serve para muita coisa, eu costumo dizer, mas não para pensar o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, nenhum relacionamento deveria ser na base de meritocracia, porque uma pessoa merece. Deus não nos dá a graça porque nós merecemos. Algumas pessoas ainda pensam assim: se eu recebi um milagre, a cura, é porque eu mereci, ou eu não recebi foi porque eu não mereci. Se a gente fosse usar essa lógica, nós receberíamos muito pouco de Deus. Isso não é verdade, com certeza. Todos de nós podemos dizer que recebemos muito de Deus, de maneira que Deus age na sua misericórdia, e o texto de hoje enfatiza isso, como Jesus, cheio de compaixão, vai em direção do outro, não só fisicamente, de tocar, mas como a manifestação da sua obra salvífica, de fato. Ele vai ao encontro de um leproso, e é importante destacar aqui, dentre as curas dos leprosos são as mais significativas, embora haja também muito significado na cura de um surdo, na cura de um cego, especialmente no tempo da quaresma, que nós vamos ver como isso é pedagógico, a ressurreição de alguém que já tinha sido dado como morto. Mas a cura de um leproso, na liturgia da palavra de hoje, ela se refere a mais do que a um fato físico. Ouvimos na primeira leitura do livro do Levítico, é importante contextualizar. Os livros, na cabeça de um judeu, o Levítico faz parte, também na nossa compreensão, faz parte da Torá, como se diz em hebraico, eu falo em hebreu, mas em hebraico,
quando nós chamamos de Pentateuco, devido a uma versão grega, mas a Torá, ou Pentateuco, na cabeça de um judeu, era a parte mais sagrada das Escrituras, e é a parte que ordena, que organiza o povo. Por isso Deus dá a Moisés e a Arão, porque Arão era o intérprete de Moisés, que uma ordem de uma organização social. Alguém que tem manchas, lepra, provavelmente dito, deveria estar fora do convívio social. A gente tem que pensar sobre dois aspectos. Primeiro, a lepra, essa ordem tem um efeito social. Por quê? Porque lepra, nós sabemos hoje, já é importante contextualizar, porque para nós já não é mais um problema. Nós não convivemos mais com essa situação, porque hoje tem outro nome, hoje pode se cuidar, pode se curar, né, hanseníase e tudo mais. No entanto, para os povos antigos, até muito recentemente, a lepra era um mal terrível. Continua sendo, mas era um mal incurável, que poderia devastar uma sociedade. Por isso, o primeiro efeito social era tirar essa pessoa do meio do convívio. Isso não só entre os judeus, todos os povos da antiguidade faziam isso, e mesmo os povos até recentemente. Se vocês não conhecem, vale conhecer um santo, São Damião de Molokai, que viveu na ilha maldita de Molokai, como se chamava, aonde era uma ilha de leprosos, que fazia parte de uma diocese, e lá o bispo chegou uma situação, foi assim, eu tenho que mandar algum padre para lá, e nenhum padre queria ir para lá, porque ir para uma ilha de leprosos significa ser leproso. E existem vários adendos, mas enfim, o São Damião de Molokai vai para a ilha de Molokai, e lá vive a vida inteira, porque nunca mais pôde voltar para o continente. E um fato curioso, por exemplo, quando ele precisava se confessar, ele ia de barco no meio do mar, e o padre outro padre ia de barco, uma região ficava à distância, e ele se confessava gritando o pecado para o outro padre, em latim, né? Que aí ninguém entendia, mas gritava para o outro padre, e o padre dava absolvição à distância. Um santo, de fato, viveu como um verdadeiro leproso, e com muita compaixão. Mas isso só para dizer que não é tantos séculos atrás, do povo judeu, na época de Moisés, não. Isso muito, não tão distante de nós assim. Por isso, existe um contexto social quando se fala de lepra. Por isso, e haviam nos diversos povos vários mecanismos. Comunidades de leprosos fora da cidade, deveria se usar sino para onde passasse o leproso, as pessoas ouvissem onde ele estava e tudo mais. Era de fato excludente socialmente, por uma razão óbvia, não é? Mas o fato é que a lepra foi compreendida para além de um mal físico. Por isso, no livro do Levítico, se diz de impureza, não só na pele, mas um leproso era uma pessoa considerada impura. Os santos, e mesmo depois a interpretação cristã dos termos, que a lepra também é uma impureza da alma, mas não a lepra física. Pode haver uma lepra que gere uma impureza na alma, e essa se chama o pecado. Ou seja, o pecado é como uma lepra que corrói, que destrói a formosura e gera putrefação em muitas coisas da vida do cristão. E por isso o texto de hoje é tão simbólico, porque embora nós não tenhamos lepra fisicamente, ou pelo menos a maioria de nós, ele se refere também a uma realidade espiritual. Quando falamos de lepra aqui, nós também devemos pensar no pecado, que corrói, que destrói a alma e a graça na vida daqueles que querem corresponder à vontade de Deus. Por isso, o sinal da cura de um leproso é para nós um sinal também da libertação do pecado, é sinal também da libertação
daquilo que destrói a alma humana. Não há nada mais destrutivo, nem a própria lepra, do que o pecado. Isso deve haver consciência. Ao entrar no tempo da quaresma, nós devemos ter horror ao pecado, assim como o leproso tem um horror à lepra. Assim como o leproso não suporta a sua própria condição, mas vive da melhor forma dentro dela. Assim também nós, que vivemos enfermos por causa do pecado, o simbolismo da cura de hoje é uma imagem da nossa vida enferma por causa do pecado, uma característica, portanto, da condição humana. Por isso, olhemos bem o texto de hoje. Um leproso chegou perto de Jesus. Isso é um fato extraordinário, porque Jesus se deixa chegar perto por um leproso. A lepra e algumas outras realidades tornavam as pessoas impuras, como eu já disse. Não só a lepra, por exemplo, quando a gente pensa na hemorroísa, que toca Jesus, a mulher, na sua fase de sangramento, também era considerada impura. Mesmo as mulheres, depois que pariam, eram consideradas impuras. Por isso, quando se apresentava o menino, a criança no templo, também se oferecia pela purificação da mãe. A Virgem Maria, tanto quando a gente reza o rosário, bom, antigamente isso era mais claro, quando se rezava o rosário, se rezava um dos mistérios, a apresentação do Senhor e a purificação de Nossa Senhora. Antigamente se dizia mais, hoje um pouco só se fala da apresentação, mas no entanto é a festa da purificação de Nossa Senhora. Quando se fala de purificação, não está falando de pecado, porque ela não tem pecado, mas está falando da purificação ritual, que deveria acontecer. Todo envolvimentos com sangue, os judeus eram muito minuciosos com isso, era uma forma de impureza. Daí a necessidade da purificação. Quando Jesus se deixa chegar perto por aquele leproso, isso é o movimento de Deus com a humanidade. Deus que chega perto do homem. Não, embora o texto diga que o leproso chegou perto de Jesus e ficou de joelhos, o fato é o contrário. É Jesus que se deixa chegar perto, deixa se aproximar. Qualquer um no lugar de Jesus não se deixaria chegar perto, e iria sair correndo. Um leproso era como um maldito, não é? Ou seja, que não poderia ter perto de si. E o diálogo é esplendoroso, porque aquele leproso fala pouquíssimo, numa única frase: tens o poder de curar-me. Isso faz com que Jesus se movimente. Jesus fica cheio de compaixão, diz o texto de hoje. Embora tenham textos que digam que ele ficou cheio de pena, inclusive a própria Liturgia das Horas diz na antífona das laudes que Jesus ficou cheio de pena. Eu discordo da tradução, porque pena é um movimento puramente exterior. Pena não move nada dentro da gente. Pena a gente passa, sente, vê uma pessoa jogada na rua, pobrezinho, vai adiante, e a vida segue como se aquilo não houvesse nada. No entanto, corresponde melhor ao grego a compaixão, porque a compaixão é um movimento. É só pensar na palavra que tem paixão dentro de si. Se você já se apaixonou na vida, ou você vive apaixonado, não sei se você vive apaixonado, né? Eu vivo apaixonado. Se você não vive, é melhor viver apaixonado, porque é uma vida triste. Porque quem vive apaixonado, ou quem tem paixão na vida, é alguém que se movimenta, não é verdade? Quando a gente fica apaixonado, aquela coisa fica meio abobalhado, né? E vai lá, compra não sei o que, faz tal coisa, põe um carro de som, canta lá um tcheco-tcheco lá na janela da mulher, canta lá uma serenata, diz os teus olhos e tal, que não sei das quantas. A mulher está de olho fechado, né? Diz os teus olhos são belos, sei que lá. E tudo mais. Eu agora estou me lembrando que no tempo da pandemia, é curioso, né? Como gente que se apaixonava, só se apaixonava pelos olhos mesmo, né? Porque ficava tudo fechado, tudo tampado. Mas quem se apaixona, naturalmente se movimenta, não é alguém que fica estático em si mesmo. Por isso, a compaixão é um movimento interior, não exterior.
Jesus, antes de chegar perto, de tocar, e aqui eu quero falar sobre depois do toque, antes dele fazer isso, ele se movimenta interior. É um movimento ali, de dentro para fora, que faz com que ele vá em direção ao homem. Para nós latinos, tocar é muito sinal afetivo, mas a gente precisa tocar, abraçar, senão, se eu não aperto a mão, não abraço, a pessoa está de mal, alguma coisa assim. No entanto, esse toque é mais do que isso, é um sinal externo de algo interior, porque há movimentos exteriores que não estão conforme aquilo que interiormente a gente faz. Por exemplo, Judas beijou Jesus, e ele, o que ele disse? Com um beijo traz o Filho do Homem. Ou seja, exatamente, se utilizou de um gesto bonito, real, mas não tinha nada a ver com o movimento interior, era ali fora, desconexo. O toque de Jesus não é só um se aproximar, romper com a barreira social em relação àquele homem, também é, mas é mais do que isso, é um movimento interior, que faz com que aquela distância entre Deus e o homem, entre a impureza e a santidade, se aproxime. Isso é a imagem naquele homem para todos nós, em relação ao pecado, em relação à vida da graça. Também nós somos enfermos e leprosos devido ao pecado em nossa alma, mas pelo sacramento da misericórdia de Deus, que é o sacramento da reconciliação, nós somos também tocados pela graça. Ser tocado pela graça não é só ser abraçado, ou nesse sentido, mas é ter um movimento interior, as entranhas de misericórdia, como se fala tanto. É necessário, portanto, nós compreendemos o texto de hoje com um simbolismo muito grande em relação a nós. Nós também, leprosos pelo pecado, precisamos nos libertar dele, porque senão ele vai corroendo e vai destruindo toda a belezura da graça em nós, e é contagioso. Você percebeu, o pecado tem uma coisa contagiosa. Quer um exemplo? Fofoca. É uma desgraça. Se minha mãe tivesse que mandar bater na boca. Porque é contagioso. Quando fala assim, e hoje é refinado, porque o Satanás aproveitou e refinou o negócio. Disse que agora não é mais fofoca, é um comentário. Mudou o nome. Para ficar mais bonito, passou um negocinho. Mas não só isso, também outras coisas. A inveja, o mal-querer, tantas outras coisas. De forma que nós também precisamos ser curados. Só que, preste atenção numa coisa. No Evangelho, não existe ninguém que foi curado que não precisou se movimentar. Se você fizer um estudo apurado dos evangelhos, sobre as curas nos evangelhos, você vai ver que em nenhuma das curas, Jesus curou se essa pessoa não pedisse. É a primeira coisa. Se Jesus não tivesse pedido, Jesus não curava. Até a mulher pagã, que foi lá, foi o evangelho dessa semana, uma mulher pagã que foi até Jesus pedindo que a cura da filha, e que Jesus chama ela de cachorrinha, né? E ela teve que ir lá e ser insistente. O primeiro movimento é o querer, sem dúvida. O segundo é que Jesus sempre dá um trabalhinho de casa para quem é curado. Quando ele, por exemplo, hoje ele manda que se cumpra a lei de Moisés, vai lá e vai ao sacerdote e oferece pela tua purificação. Se você pensar, por exemplo, na cura do homem lá na piscina de Siloé, tadinho, que toda vez que o anjo agitava a água, alguém entrava na frente dele. Esse sofria mesmo, porque não bastasse ser curado, ele vê os outros sendo curados, mas ele não ia. Mas Jesus manda ele se lavar e ir ao sacerdote, porque as curas sempre requer movimento. Não basta simplesmente sentar e esperar, mas é necessário o movimento. E especialmente quem é curado precisa querer uma vida nova. Aquele leproso, Jesus deu uma ordem para ele: olha, você vai lá, não conta isso a ninguém,
Não funciona isso no Evangelho de Marcos. Todo mundo sai contando para todo mundo, é uma fofocalhada danada. Jesus manda, olha, não conta para ninguém, e todo mundo espalha. Tudo isso por causa da teologia do Evangelho de São Marcos, que é chamado do segredo messiânico, né? Mas Jesus diz, não conta nada para ninguém. Bom, isso não foi cumprido. Mas ele manda que vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. E então ele foi lá e cumpriu o que deveria ser feito. Veja só, nós pelo sacramento da confissão, da penitência, também somos curados da lepra. Mas há necessidade de um propósito depois dele. Jesus também ordena que nós façamos alguma coisa. Essa é a penitência, não é? Ou seja, que façamos alguma coisa. E aquilo deve ser feito. Não porque senão a doença volta. Não, a doença não vai voltar. Mas porque é a atitude de quem recebeu o milagre, quem recebeu a graça. Por isso, irmãos e irmãs, supliquemos ao Senhor para que da liturgia da palavra de Deus carregamos hoje a alegria de sermos curados também da lepra do pecado, e concluamos como São Paulo na carta aos Coríntios: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a atitude e o movimento que há no coração de alguém que luta contra o pecado. Fazer para a glória de Deus. Quem continua a querer viver na lepra do pecado, faz tudo para a sua própria glória, para o seu próprio reconhecimento. Por isso peçamos ao nosso Senhor que nos liberte também dessa lepra, para vivermos bem a graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.